Ninguém será capaz de nos superar com argumentos falazes, com qualquer outro tipo de sabedoria que tente nos roubar da verdadeira sabedoria, que é a que nós encontramos na palavra do nosso Deus, palavras de vida eterna. Amém, queridos? Amém. Hoje é um dia muito feliz e muito alegre para todos nós. O dia que nós vamos, a maioria do povo do Brasil, do Ocidente e de vários países da Ásia e da África também, todos os continentes, se reúnem para falar de alegria, de reconciliação, reencontros, coisas tão bonitas acontecem nessa data. E por mais que alguns digam que não creem no Natal, em Jesus, nessa coisa toda, em Deus, porém eles são abençoados por essa bênção que envolve a vida, ou através da vida de todos aqueles que creem, a vida de todos aqueles que estão por perto de nós. Apesar do frenesi do trânsito e aquela agonia das pessoas, presente de última hora, etc., etc., mas há dentro do coração esse desejo de reunir, de estar juntos, de comerem juntos, e coisas muito boas acontecem durante esses dias. Tem algumas pessoas que ficam lutando contra o Natal, mesmo do nosso meio, achando que essa é uma festa que não está mencionada na Bíblia, que a Bíblia nunca mandou ninguém celebrar o Natal. Tem coisas que a Bíblia não mandou que está implícito. Manifestação de amor, de moderação, de reconciliação. Esses são mandamentos perpétuos para a nossa vida e para o nosso coração. Vários pastores desses que inspiram tanto a nossa vida, alguns escreveram artigos, andei procurando, lendo artigos maravilhosos, que eles dizem que quisera que tivesse 20 festas de Natal durante o ano, para a gente estar sempre semeando essa boa palavra de reconciliação, de salvação, da bondade de Deus, do Deus menino, do Deus homem que habitou em nosso meio, para nos revelar coisas que de outra forma jamais poderíamos compreender. O Senhor veio e viveu entre nós. Então eu escolhi essa manhã, é muito simples e nós não vamos demorar também muito tempo, por isso eu sempre posso cometer a armadilha de sugerir a vocês, não se desliguem, porque quando vocês pensarem, a gente já acabou de compartilhar o que tinha que compartilhar. Mas eu fiquei encantado com um sermão pregado pelo pastor Spurgeon, conhecidíssimo, 1854, sei lá, quando ele pregou essa mensagem muito linda. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui qual foi a data para dizer a vocês. Uma mensagem lindíssima do Spurgeon sobre esse assunto, de uma maneira como não é a forma de ele pregar, mas eu achei tão interessante, tão bonita a mensagem, que eu fiquei pensando que devia mencioná-la, que nós deveríamos, uma parte dela, foi pregado no dia 24 de dezembro, em 1854, o Natal caiu como hoje, um domingo, 24 de dezembro de 1854, 99 anos antes de eu nascer. Então, por Spurgeon, na capela de New Park Street, né, em Londres, e ele pregou essa mensagem que foi tipo assim uma dramatização, não houve a dramatização, mas o relato, a forma como ele fez a mensagem dele, mas muito interessante, muito linda. Uma visita a Belém é o título da mensagem dele. Eu resolvi que o pedacinho que eu escolhi mereceria o título Uma Visita ao Menino da Manjedoura, uma visita à estribaria. Então, eu fiquei muito encantado com a mensagem, abençoou demais o meu coração. Ele fez uma coisa muito interessante, ele criou na sua imaginação uma visita a Belém, ele acompanhando um ancião judeu, um ancião não convertido ainda, porém, com aquele coração de Cornélio, antes de encontrar com Pedro, um pecador
desperto, alguém que amava ler a Bíblia e conhecia a Escritura, mas reconhecia a sua dificuldade ainda em se ver livre de muitas coisas, um jovem crente. E depois ele, na sua mensagem, ele resolve então falar, e esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, de uma família, um pai com a sua família, em torno da lareira, para conversar de noite sobre as impressões de cada um daquela família, como se tivessem ido fazer, ou olhar o menino na manjedoura, e então emitirem o seu coração, seu sentimento. E eu achei muito interessante, porque ele vai preenchendo tudo com textos bíblicos, com pensamentos eminentemente cristãos. Então, esse é o cenário, né? A cena é um pai cristão que tem toda a sua família reunida, sentados diante da lareira, e ele propõe que o tema da conversa que eles iam ter ali seja o nascimento de Cristo. E cada um dos filhos, cada um da família, iria dizer algo a respeito, e ele faria um breve comentário após o que cada um também falasse. Então é muito maravilhoso. O versículo que a gente vai usar para a gente coroar aqui a nossa meditação é Lucas 2,15, que tem sido mencionado na cantata. O pastor Cláudio tinha pregado sobre essa passagem um pouco antes, e de novo eu falei sobre isso também no domingo à noite, sobre essa mesma passagem, e agora o versículo 15 de Lucas, capítulo 2, para a gente deixar bem frisada a ideia presente na nossa meditação, né? Os anjos vieram, anunciaram aos pastores o que tinha acontecido, e os pastores então, ao saírem daquele momento lindo, maravilhoso da manifestação angelical, diziam uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então é assim, vamos até Belém, olharam, viram o menino e as impressões que ficaram em seus corações. Então o pai falou ali para a sua família reunida, né? Ele fez um esboço dos fatos, leu a passagem bíblica e se volta para o filho menor, o mais novinho da família, e ele então disse: o que você tem a dizer, filhinho, sobre isso? E o menininho, ainda pequeno, apenas suficientemente grande para já estar frequentando a escola dominical, repete algumas linhas do que ele já sabia, do que ele pensava sobre isso, de um corinho que ele cantava, que dizia: Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, uma vez se fez menino como eu. Essa é uma ideia maravilhosa, a gente olhar para a manjedoura. Imaginem, se a gente fosse lá e visse aquela cena, num estábulo, um casal improvisou um bercinho, ou o que nós temos aqui, que usamos hoje, um Moisés, forradinho de modo precário. Depois de uma longa viagem, ela sentiu as dores do parto, nasceu o seu filhinho, estava ali ele colocado, naquele lugar. Naquela mesma noite em que ele nasceu, os anjos revelaram esse momento glorioso aos pastores, e eles, saindo dali, logicamente, depois das providências a respeito do rebanho, eles não abandonaram os rebanhos. Tem uma série de coisas que a gente, às vezes, não pensa, mas que está ali, implícito no texto, né? Eles disseram: vamos lá, larga o rebanho todo e vai embora. Não foi assim. Algumas providências foram tomadas, ou não foi todo mundo, alguém ficou observando o rebanho, pastoreando o rebanho, alguma coisa assim. Tem muitas coisas que a Bíblia não conta. Eu estava olhando esse texto e pensando nas nossas pecinhas, nos esquetes que se fazem por aqui, Jesus, ou os pais de Jesus batendo em várias portas, em várias hospedarias para procurar. Não havia várias hospedarias em Belém. O texto fala: não havia lugar na hospedaria,
porque as cidades, mas nem se pareciam, imagina em Belém, era um vilarejo, que Miqueias, quando profetizou, disse: tu, Belém Efrata, não és de modo algum, para exaltar um lugarejo que não valia nada nas pesquisas de onde é que está esse ou aquele lugar, não és de modo algum a menor de Judá. Por quê? Sabe por quê? Porque de ti, pequenininha e tão sem importância, sairá o Rei da eternidade. Então, Belém não tinha várias hospedarias, é o que dá a entender. E quem fala sobre esse quadro, sobre essa hospedagem que os pais de Jesus não conseguiram, é Lucas, na narrativa, fala: não havia lugar na hospedaria. Eu já li também textos que descrevem como era isso, a hospedaria, e pelo lado de fora, contíguo aos quartos, como era estabelecido lá os estábulos onde ficavam os animais. Eles, não tendo conseguido na hospedaria lugar, se ajeitaram ali pelo lado de fora, onde ficavam os animais, numa gruta, num lugar que era para animais. Eu já li alguns comentaristas, e onde os servos, os escravos, também ficavam por ali. E num lugarzinho como esse, num cantinho qualquer, ali, nasceu Jesus. E agora, o menininho, diante do incentivo do seu pai, para comentar esse olhar dele para o que o pai havia exposto, mais ou menos um preâmbulo, certamente muito mais bem feito do que eu fiz aqui, sobre aquele acontecimento. Ele então apenas disse: deve ter cantado o corinho: Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, uma vez se fez menino como eu. E o pai disse: isso mesmo, filhinho, muito bem, uma vez se tornou um menino como eu. Jesus, é verdade, nasceu no mundo, no nosso mundo. Ele nasceu pequenininho como você, pequenininho como eu fui, como cada um de nós. Ele era tão pequeno, tão delicado, tão fraco como as outras crianças, e precisou ser alimentado igual a eles. Pensaram nisso? Pequenininho. Quem teve nenenzinho agora, recente, ou netinho, sabe, mas nascem muito frágeis, não tem condição de nada. Deus completamente à mercê dos cuidados da mamãe e do papai. Fraquinho, muito fraquinho, como todas as crianças. O Deus poderoso, feito homem, um bebê, igual aos outros que vemos, tão pequeno em tamanho e fraco no corpo, como sempre foram e são todos os bebês. E o pai foi explicando. A partir dali, cresceu, foi infante, dócil e normal. Logo se tornou uma criança maior, sentado no colo de sua mãe, Maria, inicialmente carregado por falta de forças. Com o tempo, correu sozinho, logo chegou a ser um moço, adolescente, logo um jovem, forte, e por fim, um homem. Deus viveu assim entre nós. Devemos pensar em Jesus Cristo, em tudo semelhante aos seus irmãos, a nós. Jesus como cada um de nós. Nunca houve algo que não fosse realmente semelhante a nós, exceto que ele não tinha pecado. Essa é a única diferença entre Jesus e qualquer um de nós. Ele comia, ele também bebia, ele dormia, ele despertava, ele ria, ele gritava e era carinhoso com a sua mãe, igual ao que fazem outros meninos. Assim, está muito bem que diga o pai falando para o seu filhinho: uma vez se fez menino como eu. Quantas vezes a gente medita sobre isso? Jesus adolescente, vivendo a mesma coisa de um filho adolescente. Jesus adolescente, Jesus jovem, Jesus com as mesmas ardências mentais no coração de outros iguais a ele na sua época. Então ele se voltou para o filho, agora um filho
mais maduro, e disse o pai a ele, esse filho já um pouco maior: e você, filho, o que tem a dizer? Então, esse filho agora disse: bem, papai, se Jesus Cristo foi igual a gente em algumas coisas, não creio, portanto, que ele teve tantas comodidades como nós. Não teve um quarto de jogos tão bonito, nem uma cama tão cômoda. Acaso não era incomodado por cavalos e vacas e camelos? Vivia num lugar como esse. Me parece chocante ele necessitar ter vivido os seus primeiros momentos no estábulo. Foi essa a impressão daquele filho. Então o pai disse a ele: filho, essa é uma observação muito apropriada. Todos nós devemos considerar como nosso Salvador compartilhou sua vida com os pobres. Foi assim que Jesus escolheu. Quando os magos vieram do Oriente e trouxeram a Jesus todos os presentes que trouxeram, o pai vai ali discorrendo sobre lições preciosas para o nosso coração a respeito da vida desse que foi igual a nós. O pai diz: me atreveria a dizer que ficaram surpresos quando chegaram, primeiro, ao descobrir que Jesus era o filho de um homem pobre. Jesus era o filho de um casal pobre. Sem dúvidas, se prostraram e adoraram, abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram presentes muito caros, ouro, incenso e mirra. E quando o Filho de Deus se humilhou do céu à terra, ele continuou falando: deixou para trás esplendorosos palácios dos reis e os salões de mármore dos opulentos nobres, e estabeleceu sua moradia nos alojamentos da pobreza. Ainda assim, era chamado o rei dos judeus. E o pai foi falando com o filho: agora, filho, você leu alguma vez sobre algum filho que nasceu rei? Nunca. Claro, os filhos nascem sendo príncipes e herdeiros do trono, mas ninguém, fora Jesus, nasceu sendo rei. Nasceu o rei anunciado pelo céu. Nasceu o Rei dos Reis. Nasceu o Senhor dos Senhores. A pobreza das circunstâncias do nosso Salvador é como um contraste e realça a gloriosa dignidade dessa pessoa maravilhosa, da sua pessoa. Vocês leram, ele continua falando ali com a sua família, sobre bons reis como Davi, Ezequias e Josias. Sem dúvida, se não tivessem sido reis, nunca teríamos sabido da existência deles. Mas aconteceu algo muito diferente com Jesus Cristo. Ele possuía uma maior grandeza verdadeira nesse estábulo que teria possuído qualquer outro rei em seu palácio. Mas não imaginem só que em sua meninice foi o parente do pobre. Quando cresceu e chegou a ser um homem, disse: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, porém o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, rei, continuou sendo, como designado aqui por esse pai, o parente dos pobres, aquele que se identificava com os sofredores. E ele disse: sabem, meus filhos, que nossos consolos foram comprados com o preço do seu sofrimento? Fez-se pobre sendo rico para que nós, por sua pobreza, nos tornássemos enriquecidos. Portanto, devemos dar graças e louvor ao bendito Jesus cada vez que recordamos que ele estava neste mundo em uma condição pior que todos nós que estamos aqui nos encontramos hoje. Jesus escolheu viver assim
para se identificar com a gente lá da situação mais profunda de dificuldade, com aquele que está também no nosso julgar, na opulência, vivendo muito bem, que não é o que de fato classifica a qualidade de vida que nós vivemos. Tem muita gente muito rica vivendo muito mal. E tem muita gente muito pobre vivendo muito bem. A diferença está na nossa relação com o Criador. Então o pai frisa isso para esse filho quando ele colocou a sua opinião sobre Jesus. Ele não tem o que hoje nós temos, no entanto, é difícil eu compreender que ele tenha vivido algum tempo da sua vida entre animais, num estábulo, no mau cheiro daquele lugar, um Jesus pobre. O pai então foi discorrendo, dizendo, ele nasceu pobre, filho de uma família pobre, e continuou voluntariamente vivendo como eles, apesar de Jesus, de fato, não ser pobre, porque se alguém descobre a riqueza pela relação com o Criador, a de Jesus foi sempre perfeita, ele é a nossa referência. Então o pai agora olhou para a filha, para sua filhinha, e disse, agora é você, filhinha, agora é a sua vez. E uma menina inteligente, que apenas já começava, nessa idade, a ajudar a sua mãe nos deveres e afazeres domésticos, ela então, com um sentimento no coração, expressou o seguinte, inclinou a sua cabeça modestamente, ele assim discorre nesta sua mensagem, criada a respeito desse quadro, e disse ali, quão frequentemente pensou em seu coração, e assim se referiu, ela havia sido repreendida pelos seus pais, por alguma coisa que ela deixou de fazer, e ela disse, pai, quão bom foi Jesus Cristo, ele nunca fez algo mal, foi esse o pensamento dela. Muito certo, meu amor, lhe disse o seu pai, muito certo, isso que você comentou é um doce tema para a meditação, sua natureza foi sem pecado, seus pensamentos eram puros, estou falando de Jesus, seu coração era transparente, e todas as suas ações foram justas e retas. Vocês leram, o pai ensinando a sua família, a respeito das ovelhas que Moisés ordenou na lei que fossem oferecidas em sacrifício a Deus? Todas deveriam estar livres de mancha e defeito. E se tivesse a menor mancha de impureza no menino que nasceu de Maria, não poderia nunca ter sido o nosso Salvador. Jesus nasceu sem pecado, sem o estigma do pecado de todos os nascidos de mulher, viveu sem pecado em pensamentos e atos, em ações ou em omissões, aquilo que ele não quis e não fez, nunca pecou, nunca pecou. Algumas vezes nos vêm pensamentos perversos e ninguém sabe. Quantas vezes você já se sentiu mal diante de Jesus? A gente acorda, sai um instantinho, de repente, alguma coisa assalta a sua mente, assim, meu Deus, por que isso veio ao meu coração, à minha mente? Meu Deus, me perdoa, como meu coração é impuro. Não sei se acontece com vocês, comigo acontece toda hora. Hoje eu posso sair daqui com meu coração quebrantado diante de Deus, dizendo, falei alguma coisa na exposição da mensagem, meu Deus, me perdoa. Quantas vezes eu já chorei, quantas vezes eu saí daqui e fui para ali, para o gabinete, chorar diante de Jesus, me sentindo infiel naquilo que eu falei, no que eu pensei enquanto estava falando a vocês, quando eu quis impor o meu pensamento, a minha opinião, quando olhei e vi um irmão ali, disse, eu quero dizer isso para ele. Senhor, me perdoa. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Estou dirigindo, vejo alguma coisa e vem um pensamento, me perdoa, Senhor. Então, muitas vezes esse pai fala com a sua filha, isso acontece.
Não aconteceu assim com o nosso manso e humilde Salvador. Isso nunca aconteceu no coração do nosso Salvador. Ele nunca teve nem sequer uma imperfeição. Na lei do Senhor estava o seu prazer, e em sua lei meditava dia e noite. Ainda quando não cometemos nenhum pecado positivo, frequentemente, como falei, esquecemos de cumprir com o nosso dever. O pai falava isso, essa filhinha que se sentia com seu coraçãozinho quebrantado, pensando, eu desobedeço a minha mãe. Mas Jesus, o pai disse, nunca fez isso. Era como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá seu fruto em seu tempo. Não frustrou jamais alguma esperança que tenha sido depositada nele. Isso está escrito. A menção desse pai é toda com base nas Sagradas Escrituras. Até aqui, ele falou para a sua família. Já tivemos 3 belos pensamentos. Jesus Cristo tomou nossa natureza, condescendeu ser muito pobre e era sem pecado. Mas ali estava também o filho jovem, que estava estudando fora e, portanto, estava morando em outra cidade e voltando para o feriado do Natal em casa. Então, seu pai se dirigiu a esse filho jovem e disse, e você, filho, devemos prosseguir ouvindo seu comentário. Então, muito breve, mas muito significativa foi a resposta dele. Ele disse, esse menino tinha uma mente maravilhosa. A opinião do filho jovem, de alguém que já estava estudando no nível mais avançado, então ele estava pensando ali na mente maravilhosa de Jesus. E o pai, então, começa a falar, é verdade. E seria muito bom que houvesse em todos nós esse sentir, como também houve em Jesus Cristo. Sua mente era infinita, pois participou nos eternos conselhos de Deus. Mas, ele disse, eu prefiro sugerir uma outra linha de pensamento. Nele estava a luz. A mente de Jesus era como a luz, por sua claridade, por sua pureza, por sua fluidez. Nós vemos com frequência as coisas distorcidamente. Nós não vemos com toda a clareza. Vemos por meio distorcido, formamos impressões errôneas e nos custa bastante corrigir. Nós não temos facilidade, mas Jesus era de um rápido entendimento para discernir entre o bem e o mal. Sua mente não se viu jamais sob a influência do preconceito. Ele via as coisas tal como são. Nunca teve que entender através do olhar ou da opinião de outras pessoas, e nunca as ideias incubadas no cérebro de outras pessoas o influenciaram. Ou seja, Jesus, como nós, não era refém, ou muitas vezes vítima, dos formadores de opinião. Na verdade, ele é a opinião verdadeira. Por isso amamos a sua palavra. Por isso o incentivo aqui, esse ano, mais uma vez, nós leamos juntos a Bíblia toda, para trocarmos sempre, mesmo que não nos estejamos sentados para trocar opinião sobre a palavra de Deus, mas a nossa vida influenciada pela palavra de Deus é um constante e mútuo abençoar-se. Enquanto estamos juntos, enquanto caminhamos, enquanto fazemos a vontade de Deus como povo, como comunidade. Então ele fala sobre isso. Jesus nunca foi influenciado pela opinião, pelos formadores de opinião, nunca alguém guiou o seu juízo, a maneira como ele via, como ele julgava. Jesus tinha a luz em si mesmo, e essa luz era a vida dos homens, pelo que foi capaz sempre de instruir os ignorantes, guiar seus pés nos caminhos da paz. De igual maneira, seu coração era puro, e isso tem mais a ver com o desenvolvimento da mente e o melhoramento do entendimento do que estamos inclinados a supor. Nenhuma imaginação corrupta obscureceu jamais o Senhor, a sua visão. Sempre estava em harmonia com Deus.
e sempre sentiu boa vontade para com o homem. O filho então disse: pai, Jesus tinha uma mente maravilhosa, isto é verdade. Então, o pai olhou agora para a mãe, para a esposa, e disse: querida, você está aí observando interessadamente, tranquilamente, a nossa conversa essa noite, mas eu queria ouvir também a sua reflexão. Estou certo de que você pode dizer algo que nos agradará escutar. Então a mãe se via ali absorvida e absorta no pensamento, e dava a impressão de que tinha dela um quadro vívido da cena completa, e seus olhos brilharam, se iluminaram, como se na realidade ela pudesse ver o menino, o seu amado. O menino na manjedoura, como ela estivesse contemplando o quadro ali diante dela. E ela falou com muita naturalidade e o fez maternalmente. Que menino formoso! Era assim que ela via. E sem dúvida acrescentou com um profundo suspiro: ele que é assim mais belo em seu berço que os filhos dos homens, depois de uns poucos anos, estava tão tomado de ansiedade, sofrimento e angústia, que seu parecer foi desfigurado mais que o de qualquer outro homem, e sua beleza mais do que qualquer filho dos homens. A mãe, pensando no quadro, viu o menino tão meigo, tão lindo, depois o filho macerado, machucado, injuriado, caluniado, sofrendo naquela cruz, sem beleza, desfigurado, dando a sua vida por amor a nós. Quantos pensamentos bonitos a gente colhe ao imaginar o Natal em toda a sua abrangência, tudo o que significa essa festa para nós, a verdadeira festa. Então, quando ela falou sobre isso, uma melancólica tristeza se deslizou no semblante de cada um, enquanto aquela piedosa mãe compartilhava suas reflexões. A ternura da mulher parecia ser santificada pela graça divina em seu coração para produzir sua mais rica fragrância. Era o que aquela mãe via. Então, o pai começou a tecer os seus comentários, rompendo aquela quietude que caiu sobre todos, quando disse: amada minha, você disse o melhor. Seu coração estava agora quebrantado também. Esse humilde nascimento não era senão o prelúdio de uma vida ainda mais humilde, de uma morte ainda mais humilhante. Isso estava ali já revelado naquela manjedoura, naquele lugar tão simples. Seu sentimento, amor, é uma evidência exatamente preciosa da sua íntima relação com Ele. Aquela era uma mulher de oração, uma mãe que amava Jesus, a mãe desse quadro pintado aqui pelo pregador. Um amigo fiel expressou ao pai esse pensamento: participa da dor, mas não pode ter nenhuma união entre um coração que se derrete como cera e corações tão duros como a pedra. Entre uma cabeça que verte sangue e membros incólumes e sãos, entre Deus agonizante e uma alma que não sente. O contraste. Para concluir, disse o pai, olhando ao seu redor e percorrendo com uma expressão animada os membros da sua família, ele disse: eu suponho que vocês esperam algumas palavras de minha parte. E aqui o pai então começa concluindo: por mais que tenham gostado das observações de sua mãe, penso que seria correto, em um dia tão propício como este, terminar com um melancólico, não podia terminar como um dia melancólico e triste. Vocês sabem, ele falava à sua família, que os pais são geralmente muito precavidos acerca do que seria correto, do que seria bom, do que
seria o melhor para os seus filhos. Eu posso olhá-los, meus filhos, e pensar: não hão de se importar se tiverem algumas dificuldades, contanto que possam se esforçar exitosamente frente a elas. Bem, agora fiquei imaginando a manjedoura, o menino que estava deitado ali, e Maria, sua mãe, vigiando amorosamente. Eu vou dizer o que eu penso. Essas mãozinhas tomarão um dia o cetro do Império Universal. Olhem para Jesus, o bebê, tão fraquinho. Esses bracinhos lutarão mão a mão com um monstro chamado morte e o destruirão. Esses diminutos pés, esses pezinhos, pisarão a cabeça da serpente e esmagarão a cabeça desse antigo enganador. Sim, e essa boquinha, essa pequena língua, que ainda não aprendeu a articular uma palavra sequer, derramará em breve tais arroubos de eloquência provenientes de seus lábios, que fertilizarão as mentes de toda a raça humana e infundirão seus ensinamentos na literatura do mundo. E depois de um breve tempo, essa língua pronunciará os juízos do céu sobre os destinos de toda a humanidade. Aquele menininho, deitado numa manjedoura. Todos nós temos considerado que é maravilhoso que o Deus da glória tenha se humilhado tanto. Mas ouçam bem, meus irmãos, minhas irmãs queridos. Um dia consideraremos que o mais maravilhoso é que esse varão das dores, será exaltado muito acima de todos e de tudo. A terra não pôde encontrar um lugar tão baixo para ele. O céu dificilmente encontrará um lugar suficientemente sublime para ele. Então, resta por dizer apenas isto acerca do nosso maravilhoso Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós podemos mudar com as circunstâncias, mas Ele, Jesus, nunca o fez e nunca o fará. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O maravilhoso, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Senhor glorioso, acima de tudo e de todos. Quando olhamos na manjedoura, podemos dizer: Ele é admirável, conselheiro, Ele é o Deus forte. Quando lhe vemos exaltado à destra de seu Pai, poderemos exclamar em breve: eis aqui o homem, o nosso maravilhoso Senhor. Ainda tem seu coração humano, ainda está entronizado na mais excelsa bem-aventurança, sente as dores de cada membro tentado, pois nossa aflição também é sua. Hoje, quando estava voltando com a Emília do hospital, nós descemos na frente de casa, e o Paulo está aí. Espero que hoje à noite ele venha para participar do louvor comigo aqui. Nós então fomos à padaria para levar um pãozinho, subi para levar um pãozinho para ele, que devia estar já acordando com os filhinhos. E tinha um garotinho, desses que moram na rua, deitado na porta da padaria, menino que deve ter no máximo uns 13 anos, bonitinho, deitado como se estivesse numa cama mais confortável do que a minha,
aos quase 65 anos, não tem cama mais confortável. Pensando nesse pensamento aqui, ele sente as dores de cada um, pois nossa aflição também é sua. Eu olhei para aquele menino, lembrei do que nós iríamos compartilhar agora aqui, dormindo ali, sono profundo. Lembrei de um texto pequenininho, isso aí eu acho no boletim do domingo passado, As Lágrimas do Natal. E no que ali está escrito, falei, Emília, este não tem família para celebrar o Natal. Esse não tem ceia para o Natal. Esse não tem presente de Natal. Esse não tem sorrisos do Natal. E o brilho, que de vez em quando se pode contemplar nos seus olhos, são o brilho das lágrimas do Natal. Esse texto nos remete a pensar como os reis magos que vieram para encontrar um menino e certamente sobressaltaram, porque viram a estrela que anunciava o nascimento daquele que nasceu rei, do Rei dos Reis. Encontraram um menino, não mais na manjedoura, já em uma casa. Eles não chegaram, Jesus não ficou morando naquela manjedoura. Provavelmente no dia seguinte já não estava mais ali. Mas eles encontraram uma família pobre, um menino pobre. Mas depositaram os presentes, ricos presentes que trouxeram. A riqueza pertence ao Senhor. O que vemos no Natal, além das alegrias próprias dessa data, de toda a beleza que ele revela ou rememora ao nosso coração, também os sofrimentos que sofrem, daqueles que não têm o suficiente quase para sobreviver, nós devemos ter um coração quebrantado e cuidadoso com estas coisas. Há muito mais que nós precisamos fazer. Há muito mais sobre o que precisamos refletir. Há muito mais alegria para desfrutar desse dia. Há muito mais cuidados a serem despertados por causa da revelação da beleza desse dia, da obra perfeita e realizada do nosso Salvador. Estamos no breve intervalo entre o Natal e a parousia, tempo em que, Natal após Natal, devemos cumprir aquilo que ele já prescreveu e imprimiu em nossos corações. Nós sabemos, nós o conhecemos, nós o temos, e aquilo que temos, esse é o espírito do Natal, é para ser compartilhado, aqui e aqui. Quero concluir, irmãos queridos, essa simples meditação emprestada com vocês, desejando aquilo que eu tenho dentro do meu coração para vocês, como votos e também como uma oração que eu faço diante do meu Salvador, que me comove, que me humilha pela sua grandeza, pela sua perfeição, mas a sua humilhação me faz ser mais humilde e não humilhado, no sentido negativo dessa palavra, mas também me exalta, porque sei que isso é possível. Eu posso desejar a cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, antes dessa oração que vamos fazer juntos, que vocês tenham um feliz Natal para sempre, porque foi isso que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Tefo, você que fez a oração de gratidão, então você faz essa oração agora final
conosco também, porque eu quero estar debaixo das suas mãos abençoadoras aqui. Quem quiser vir aqui à frente para nós orarmos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Natal, obrigado pelo menino da manjedoura, o nosso rei amado, como ele nasceu, como essa história nos foi contada, e todos os dias o Espírito Santo a reimprime em nosso coração. Agradecer a Deus e colocar diante dele o nosso coração e a nossa vida. Senhor, não permitas que nós sejamos egoístas e nos tornemos consumidores isolados de tanto bem, de tanta bênção, de tanta glória, de tanto amor. Bendito seja o nome do nosso Deus. E eu já não enxergo muito bem de longe, mas acho que o pastor Sérgio Kitagawa, que está ali, escondido, escondidinho. Sérgio, vem aqui também conosco, levantar as mãos sobre a igreja, e nós vamos orar com o nosso pastor amado, pastor Theo. Sérgio, pode vir aqui, por favor, orar com a gente? Foi também naqueles dias do Natal que o anjo disse a Maria: pois para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, se referindo ao que de maneira milagrosa já havia acontecido com Isabel, concebendo na sua velhice e sendo estéril. Então o anjo afirmou para Maria aquilo que o Espírito de Deus afirma também para o seu coração e para o meu coração diante de tantos impossíveis, pois para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E é nessa confiança, nessa convicção, e é com gratidão a Deus por tanto que Ele tem feito de impossíveis na nossa vida, que nós vamos orar. Pastor, por favor. Pai querido, o Senhor um dia nos prometeu Teu Filho, o Messias, o Salvador, o Libertador, aquele que seria amado de nossa alma. E o Senhor cumpriu. Glória ao Teu nome, exaltado seja o Senhor, muito obrigado, porque bênção maior não podia haver. Ela é eficiente e suficiente, mas, Pai querido, o Senhor continua a nos abençoar. Ele nos prometeu, dizendo que nunca, jamais nos abandonaria, que estaria conosco até a consumação do século. E nós estamos aguardando esse dia precioso, quando não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. Mas, Senhor, hoje nós participamos dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus. E vivemos num mundo tão difícil, que ainda não compreendeu a luz que veio brilhar. Por isso, em nome de Jesus, o nosso Redentor, nós te imploramos, nós te suplicamos que o bálsamo de Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós. Que tudo que estamos colocando diante do Senhor, que sabemos é pequeno demais, nós não conseguimos suportar. Pesa sobre os nossos ombros, sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes. Mas diante do Teu poder, é pequeno demais, é simples, não há impossíveis para o Senhor. Assim, Pai, para a glória do Teu nome, cura, anima, dirige, conforta, por favor, nos faz suportar e dá-nos a graça de nós refletirmos a luz de Teu Filho Jesus o Cristo e assim, vitoriosos em Cristo Jesus, nós seguirmos. Hoje nós nos dobramos diante de Ti para Te adorar e Te rogar, Te implorar, mas nós queremos nos erguer para continuar Te louvando e viver a vida com fé e esperança de que o Senhor não nos abandonou, não nos abandonará e há de continuar vencendo através de nós, por meio de nós, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos e irmãs, que neste dia tão especial, tão simbólico, tão abençoado, a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós.
e o amor de Deus, o planejador de tão extraordinária salvação, e as consolações, e o poder, e a presença incomparável do Espírito Santo estejam conosco, com todo o povo de Deus, com todas as nossas casas, para o louvor do Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. À noite, os que puderem, voltem pela graça de Jesus. Amém.